Mano, eu tava querendo ler esse mangá por causa de uma música que é um rap de anime que a gente viu. Muito legal, que eu não postei porque tinha direito autoral, obviamente. Vamos ver aqui então uma obra-prima dos mangás 20th Century Fox. E o dia finalmente chegou. Seguindo a nossa tradição de analisar as obras mais pedidas no canal, hoje vamos falar de 20th Century Boys, um dos melhores Né? Eu falei Fox? Eu tô maluco. mangás que eu já li na vida, de longe. Uma história sobre como brincadeiras de criança podem acabar com a humanidade. Legal. Com personagens extremamente interessantes. Eita. E uma trama ainda mais fascinante e profunda. E como 20 é bem grande e complexo, vamos fazer isso em 3 partes. Ixi. Nesse vídeo vamos passar pelos É grande mesmo. detalhes mais importantes. Eu falei, nossa, eu queria ler. Quantos capítulos é? Joguei. Não quis mais ler. Dos dois Mas tem vídeo, né? primeiros arcos para apresentar a obra a você que ainda não leu e Obrigado. discutir sobre os temas com você que já é um fã. Ou seja, esse vídeo não vai ter spoilers pesados na primeira parte. Como é que não vai? Vai ter nas outras. Conhecer a obra um pouco mais antes de decidir se vai ou não ler, pode ficar tranquilo. Legal, legal. Eu vou avisando à medida que a No gente se aprofunda na spoiler! história. E esse vídeo deu um trabalho colossal, então se você puder dar uma moral já se inscrevendo, eu vou ficar muito Quantos? grato. Nem lembro não, era um monte. Você realmente gosta dos conteúdos aqui do canal e você não perde mais nenhum vídeo, todo mundo ganha. Agora sim, vambora. Começando do início. O quê? Prelúdio. A história começa em 1973, Faz tempo. onde vemos alguns alunos almoçando tranquilamente ao som de uma bonitinho o design. ambiente, bem estilo elevador mesmo. Mas, de repente, alguém invade a sala da Porque a menina tá brincadeira boa da peste. rádio escolar, rende a radialista e coloca um rock pra tocar, Ah. algo que aquelas crianças nunca haviam escutado antes. Esse era um ato rebelde, revolucionário, que mudaria Oxe, revolucionária amarraram a coitada da menina. toda a BDSM, mentalidade ei boy. Pelo menos era o que esse misterioso alguém esperava. Porém, ao ouvir a música, todos continuaram comendo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. E assim, vamos diretamente para o século XXI, na sede da ONU. Quieta aí, meu irmão. Acompanhamos o discurso sobre como a humanidade venceu os recentes desafios enfrentados. Tamanho do Relembrando nariz. Tamanho. duas grandes guerras mundiais, a ameaça Rapaz. nuclear da Guerra Fria e todos os demais desafios. Esse era um momento de comemoração, mas não podemos nos esquecer daqueles que O nos Ibama. permitiram chegar até aqui. Se não Ibama, fosse por maluco. eles, o século passado teria sido o último da história da humanidade. Por favor, deem as boas-vindas aos homens que salvaram a raça humana. E é nesse clima de comemoração e paz que vemos 4 pessoas caminhando até o centro do palco, ao som de incontáveis aplausos e gritos eufóricos da multidão. Tudo isso acontece nas 10 primeiras páginas do mangá. E se você tá se sentindo perdido, pode ficar tranquilo que a ideia é exatamente essa. O Urasawa Ficar foca perdido? totalmente em criar dúvidas nesse momento, para nos deixar pensando que Depois o responde. rock em uma escola intermediária tem a ver com o fim do mundo. Ah, é? E como era uma escola antiga, né? É verdade. Ai, a classe bonita tem que... Olha, aqui, ó. Tem que ser rebuscada, rebuscada, tá certo. E bom, tem tudo a ver, mas isso Aí só tá vamos com rock descobrir mais pauleira. pra frente na Imagina, tá lá de boa escutando uma música clássica, porque é no Japão, né? Lá de boa e do nada toca um Guns N' Roses. Olha, acho que Guns N' Roses nem era inventado ainda. Nesse momento, acompanhamos uma garota Eita, desconhecida acordando peste! de repente com Que é vergonha isso? de terra. Que ao safadeza. tudo indica, já haviam acontecido antes. Ela se levanta, assustada, e ao olhar pela janela, ela diz: "Isso de novo não." E assim descobrimos o que ela via com tanto pavor, uma imagem digna de um apocalipse. Um gigantesco robô caminhando em sua direção, com os olhos Robô? fixos no seu alvo. Novamente temos um salto na história, agora para 1997. E finalmente o Urasawa vai começar a nos dar algumas respostas que precisamos. E claro, ainda mais perguntas. Em 97, acompanhamos um homem jovem trabalhando em um mercadinho enquanto carrega um bebê nas costas. A Maria. Rapidamente descobrimos que esse bebê se chama Kana e o homem é o seu tio, Kenji Endo, o protagonista Um tio? dessa história. Kenji cuida da loja da família junto com sua mãe, que briga constantemente Ah, com é ele. dele então? Então A tá de antiga boa. loja de licores do pai e um mero mercadinho de rede. Durante mais uma dessas brigas, 2 policiais chegam até a loja. E em meio ao diálogo, descobrimos que a irmã de Kenji, a mãe da Kana, está Olha eu. desaparecida. Os Ah. policiais dizem que, infelizmente, não foram até lá para falar do desaparecimento da sua irmã, mas sim para investigar outro caso. Kenji, inclusive, já esperava por isso. Ele sabe que vai ser difícil encontrá-la e mesmo que ela volte, eles só vão acabar brigando como sempre.
sempre, principalmente pela mãe dele já ser literalmente uma velha esclerosada. Os policiais então perguntam se eles fizeram entregas para o professor Shikishima recentemente. Eles faziam entregas recorrentemente para ele. A última vez foi há cerca de 2 semanas. Candy diz tudo isso tranquilamente. Entrega pro Dr. Chique. Boa. É então que, ao perguntar o pior que ficou bem básico, né? O design lá da escola de 1955 tava da hora. O que havia acontecido, os policiais revelam que Shikishima estava desaparecido. E não só ele, toda a sua família havia sumido sem deixar rastro. É aí que o nosso herói demonstra amigo sua dele, né? perplexidade e indignação com a notícia enquanto grita: a família toda tá desaparecida? Ah, que ótimo. Eles ainda não me pagaram. E ao entender a real preocupação do Candy, os policiais dizem que haviam 2 caixas de cerveja vazias na porta dos fundos. E assim o Candy decide ir até lá para recuperar pelo menos os cascos vazios, já que o dinheiro mesmo ele não ia ver. Chegando lá, ele encontra as caixas na porta dos fundos, exatamente onde os policiais haviam dito. Mas, ao olhar pro batente da porta, ele se depara com um símbolo estranho. O dedo olho assim, com uma mão apontando para cima e outro olho dentro. Candy, no primeiro momento, não se lembra, mas esse símbolo tem literalmente tudo a ver com ele. Provavelmente foi ele quem desenhou, né? E aqui voltamos para 1900. É engraçado a lore disso aí, pô. É muito... Tipo assim, é um bagulho muito básico, mas é muito legal, pô. 1969. Como é que o maluco criou um plano de dominar o mundo e quando era criança e o cara, uma pessoa começou a botar em prática? Onde vemos Candy ainda criança brincando com seus amigos. Juntos eles constroem uma base secreta, um lugar onde eles poderiam passar um tempo junto ouvindo Esse seria um bom anime, véi. rádios, lendo mangás e de vez em quando uma revistinha de sacanagem. Mas em meia conversa eles ouvem barulhos perto da sua base. Eram eles, os gêmeos mais malvados da história, Yambo e Mabo, 2 personagens tipicamente maus, que na sua primeira aparição capturam uma libélula apenas para arrancar as suas asas por diversão. Eu fazia essas coisas quando era pequeno. Eu pegava o gafanhoto e arrancava as pernas do gafanhoto pra ele não pular. Eles frequentemente batiam em Candy e seus amigos, ou seja, eles eram seus arqui-inimigos e uma ameaça ao seu grupo. E por isso, um dos amigos chamado Ocho decide: precisamos de... Eu pegava aquela armaria fedorenta, tá ligado? Arrancava as pernas dela tudinha, porque dava pra balançar elas e jogar. E elas batiam asa muito rápido, que ela ficava parecendo um carrinho de Fórmula 1 no chão. um símbolo só nosso, algo que nos identifique. Ei! Esse é o símbolo da nossa amizade. Qualquer um que conheça esse símbolo é um amigo de verdade. E assim, sem mais nem menos, voltamos para... Era um símbolo de amizade. 97, onde uma figura misteriosa aparece no centro de um palco. Uma enorme plateia o aguarda ansiosamente. É o amigo. Esse é o amigo. Ele vai ao centro do palco e, sem dizer uma única palavra, ele simplesmente começa a flutuar na frente de todos. Toda a multidão grita eufórica e impressionada com as suas capacidades. E sim, eu sei, a essa altura, você lendo... Arranca o lábio da lagartixa. Quando eu era pequeno, na época de chuva, aparecia muita rã. Porque a cidade lá onde eu morava era pequena, aí tinha muito mato. Aparecia muito rã. Eu pegava a rã, abria a boca dela, enfiava o pau dentro da boca dela e saía no... Vou parar de falar. Fica se perguntando, como assim esse cara tem poderes de verdade? Eu era criança, bar. É um truque, o que diabos está acontecendo nesse mangá? E relaxa, eu ainda peço um pouco mais de paciência. Tá, mas não era o meu pau não, caralho, era... Aí é foda, pô. Pô, mas não é aí também não, caralho, era um pauzinho de árvore. Vamos se lascar, mano. Você tem maldade em tudo também. Aí, cara fala um negócio desse na maior naturalidade do mundo. Mas vai valer a pena, eu prometo. Até porque tudo isso acontece ao mesmo tempo que uma investigação de crime em outra localidade. Um grupo de policiais se depara com uma cena digna de filme de terror. Um cadáver completamente... Você tem muita maldade, meu irmão. Nem pensei nisso. Ressecado, e mesmo sem nenhum ferimento externo, todo o sangue do corpo foi drenado misteriosamente. Esses eventos, que a princípio parecem sem nenhum tipo de conexão, logo se mostrarão extremamente conectados. Mas antes, voltamos para 1969, onde Candy e seus amigos estão na sua base secreta, bolando planos sobre o fim do mundo, sobre como aliens invadiriam a Terra, armas de destruição em massa seriam utilizadas para destruir o planeta. Tudo para criar um cenário onde eles poderiam ser os heróis que salvariam a humanidade. Candy diz que vai lutar contra todos os inimigos, mesmo que sejam bombas atômicas ou até meteoros. E os outros amigos perguntam:
como exatamente você vai fazer isso? E, claro, Rapaz. ele não faz a menor ideia, tudo que ele sabe é que vai lutar. Porra! Enquanto isso, o Ocho está totalmente concentrado ouvindo rádio. Os amigos então perguntam o que diabos ele tanto ouve nessa rádio em inglês. É aí que ele diz que uma coisa incrível aconteceu nos Estados Unidos. Quase 500 mil de pessoas em um único show. Ele estava falando do festival de Woodstock, que realmente aconteceu naquele ano, que foi um marco da contracultura e do rock. Eu não! Algo que dentro da história impactou muito essas crianças, mas principalmente o Candy. A princípio ele não gostou. E nem sequer entendia o que as pessoas viam naquela bagunça toda, mas era muito claro o seu fascínio. Ei, rock é bom. Candy estava brincando de roqueiro com uma vassoura no lugar da guitarra. Algo que todo mundo já fez em algum momento Obviamente. da vida. Acho que na maioria da vez a gente faz com bateria, né? Esse é com certeza um evento canônico na vida de qualquer criança. Air guitar. E pra Candy, isso foi mais do que uma simples brincadeira. Quando um pouco mais velho, ele comprou seu primeiro violão e aos poucos ele aprendia a tocar sentado nas praças da cidade. E é aí que conhecemos mais uma das personagens centrais do mangá, Yukiji Setoguchi. Ou, como ele a chamava, Yamaguchi. Ela era alguém que interessava o Candy, ao mesmo tempo que o deixava completamente desnorteado. Ou seja, aquela paixão de adolescente que acontece quando não temos a menor ideia do que estamos fazendo. Mais um evento canônico. Saltamos para 1979, onde vemos um Candy, agora mais velho, aquele mesmo estilão de roqueiro. Todo estilão da... Agora ele tá estiloso aí, viu? Acompanhamos uma pequena conversa dele com outro músico, alguém que fazia parte de uma banda, mas estava completamente frustrado com os outros músicos. Ele pergunta ao Candy por que ele também não tocava em uma banda, ao que ele responde: vai ver, 500 mil pessoas pra mim é coisa demais, mas acho que ia ser foda tocar com casa cheia no Budokan. Mas será se ele toca bem? Budokan é uma das maiores casas de espetáculos japonesas. Que o outro cara tá falando porque ele não toca numa banda famosa. Começamos a ver o contraste entre o Candy criança, que desejava ser o maior herói da Terra, lutando contra bombas atômicas e até meteoros, com o Candy mais velho, que achava demais tocar em um show com 500 mil de pessoas. Ele estava mirando cada vez mais baixo, se contentando com cada vez menos, algo que muitos podem chamar... Não, mas aí é porque... o realismo bate na porta, né, velho? Quando eu era criancinha, eu falava pra... tu vai ser o quê quando tu crescer? Eu vou ser doutor. Eu vou ser médico. Quando eu tinha 12 anos, eu sabia que minha família não tinha R$1 no bolso, Barão. Como é que eu ia ser médico? De um simples amadurecimento do protagonista, mas que eu particularmente vejo como um dos temas centrais da própria obra como um todo. E a partir daí eu nem pensava no que eu seria no futuro. Que fala muito da frustração característica de crescer e ver. Comecei a universidade de biologia, me formei e eu tô aqui. Que o mundo, o futuro, não é como nós esperávamos quando crianças. Vendo o vídeo dos outros. E isso vai ficar cada vez mais claro daqui pra frente. Prova disso é o fim dessa mesma sequência de diálogos, onde Candy se lembra que esse mesmo amigo, 3 anos depois dessa conversa, realmente tocou no Budokan com a casa cheia, enquanto ele continuou na sua jornada repleta de frustração e arrependimento. Já em 97, o vemos pulando da cana e varrendo a calçada da loja, enquanto Yamaguchi, também mais velha, passa por ele. Ela o cumprimenta ela é mamãe. uma rápida conversa sobre as suas atuais situações. Candy continuava cuidando da sobrinha como se fosse a sua própria filha, enquanto Yamaguchi, agora com o sobrenome de Miura, tinha o seu terceiro filho. Vixe Maria! É um coelho, é? Sobre o violão, se ele ainda tocava. Ao que o Candy responde com um sorriso super sem graça. Nem sei onde aquilo foi parar. Olha os meus dedos, não tem mais nenhum. Ele só desistiu daquele sonho. Algo que, pra quem toca, sabe que é exatamente assim que acontece. Se você fica um bom tempo sem tocar, o dedo perde o calo completamente, tem que recuperar tudo de novo. Ele não cai não, boy. No caso de Candy, ele estava sendo engolido pela rotina. Cara clipou, tu tá vendo tua cara não? As responsabilidades estavam impedindo de olhar pra qualquer lugar além do hoje. Era cada vez mais claro que aquela criança que sonhava em salvar o mundo e tocar rock já não existia. Mandei no Discord aí, bicho, é vagabundo demais, meu irmão. Mano, vamos ver aqui. Aparecia muita rã. Porque a cidade lá onde eu morava era pequena, aí tinha muito mato. Aparecia muito rã. Eu pegava a rã, abria a boca dela e enfiava o pau. Que aí, mano? Ah, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Dava pra entender. Vocês vêem maldade em tudo. Vocês vêem maldade, boy, nas coisas. Aí você vê maldade. Ah, mano. Pelo amor de Deus.
Tu que falou, boy. Mas ficou compreensível. Mas... E agora voltamos para 1997, que é onde a história realmente acontece. Nesse capítulo do vídeo, o foco total vai ser em apresentar o mistério da obra. Então não teremos spoilers muito pesados, mas ainda assim vou precisar revelar uma coisa ou outra. O capítulo começa no momento em que o Kenji recebe a notícia de que um dos seus amigos de infância havia cometido suicídio. Kenji então se lembra das suas aventuras juntos e do momento exato em que Donkey havia se juntado ao grupo. Tudo isso enquanto ele se arruma para o velório sentado ao lado da porta. É então que, por acaso, ele viu uma carta que havia recebido já há algum tempo do próprio Donkey. Ele o cumprimenta, diz que já faz tempo e pede desculpas por incomodar. E no fim, mandou uma carta final, né? Você lembra desse símbolo? O mesmo símbolo que Kenji havia encontrado na porta do professor desaparecido. É então que Kenji se dá conta que algo está acontecendo. Pessoas estão desaparecendo. O símbolo da amizade entre eles. E agora o seu amigo de infância morre de maneira inesperada logo depois de falar daquele símbolo da infância. A partir daí ele começa uma investigação e descobre que Donkey havia se envolvido com um tal de amigo. E por isso ele decide falar com seus outros amigos sobre esse homem misterioso. Em meio a bebidas e conversas, eles se lembram de quando ainda eram crianças. Eles haviam enterrado algo no local onde ficava sua base secreta, já que naquele terreno seria construída uma enorme pista de boliche. E por isso eles queriam guardar algo para se recordar e marcar aquele local. Em paralelo a tudo isso, vemos um homem completamente obcecado pelo amigo, que via tudo aquilo quase como uma religião sagrada. E seguindo a ordem do próprio amigo, ele assassina um líder de uma grande seita religiosa. Mas claro, Kenji e seus amigos ainda não sabiam disso. Ao desenterrar a caixa secreta, eles descobrem que dentro dela haviam vários itens valiosos para cada um deles. Brinquedos, revistas... É tipo aquelas caixas do tempo que você esconde algo que é importante pra você, um recado pra você do futuro, e depois de um tempo você vai lá e desenterra. É legal isso aqui. Coisas que, na época, eram seus maiores tesouros. Mas no fundo da caixa estava algo que eles nem sequer lembravam, e que mudaria completamente a vida de todos eles. Várias páginas com desenhos de cenários do fim do mundo, armas a laser, robôs gigantes e, finalmente, uma grande bandeira com um símbolo misterioso. O símbolo do amigo. Era claro que alguém daquele seu antigo grupo de amigos estava usando aquele símbolo para criar uma seita e até matar pessoas. E ao desenterrar aquela caixa, memórias do passado vêm à tona para todos legal. Eles se lembram das exatas palavras que disseram naquele dia. A próxima vez que cavarmos isso vai ser quando a Terra estiver em grave perigo e vamos salvá-la do inimigo. Carai! Hoje somos os adultos que sonhávamos naquela época. Ou se as crianças que fomos ririam do que nos tornamos se nos vissem agora. Muito legal. E assim começa o verdadeiro mistério da Olha que legal, muito legal, pô, essa sinopse. História. Quem é o amigo? Qual desses amigos se tornou essa figura enigmática? O que ele pretende fazer daqui pra frente? E principalmente, como impedi-lo? Esse é o plot principal de 20th Century. Então, só que agora assim, eu sabendo do plot final, é bem assim, tá? É bem forçado. Pensa porque assim, foda-se, a gente tá vendo aqui a porra da obra, mas foda-se, eu vou dar spoiler mesmo. Muito legal, o vilão ser aquele amigo que ninguém do grupo lembrava dele. Olha essa porra. Como é que tem um grupo de amigos, mas nesse grupo de amigos tem um que ninguém nunca lembra dele? Aí esse é o vilão. Boys. Toda a trama vai girar em torno desse mistério e dos inúmeros personagens. Aí praticamente você acompanha o mangá todinho com essa turma de amigos, provavelmente uns desconfiando dos outros, já que aquele é o grupo do amigo, para no final ser um amigo que nenhum deles tinha lembrado que era. Travou o vídeo. Foi pior. Foi pior, foi pior. Que vão ser desenvolvidos aqui. Ficou bom aí. Você já leu alguma obra? Aí achei bom. Muito bem o quanto ele gosta de colocar 355 personagens diferentes no enredo e desenvolver muito bem cada um deles. Ou seja, é tudo muito bom nesse sentido. E caso você ainda não tenha lido o mangá, a próxima parte já vai começar a ter alguns spoilers mais pesados. Tu falou que não tinha? Mas mesmo assim, se você não quiser tomar spoilers, vai lá, lê a obra depois você volta, beleza? Agora, pra você que decidiu continuar... O site tá doido. Aqui, bora pra segunda parte, que é onde o bicho pega de verdade.
Com o passar do tempo, descobrimos que existem outros grupos investigando essa seita do amigo, seja pelo seu poder político, religioso e até mesmo pela indignação de pais que perderam Tá forte, né? Tá potente. O fato é que Tá cada vez mais potente. o amigo ganha seguidores completamente fanáticos e até loucos. Aos poucos, ele forma o seu próprio exército particular nas sombras. Enquanto isso, Candy tenta reunir todos os membros do seu antigo grupo de infância. E rapidamente ele tem o apoio de alguns mais próximos. Na próxima parte do mesmo vídeo. Yoshitsune e Keroyon. Eles rapidamente encontram, até que por acaso, Yukiji, que agora trabalhava na vigilância da narcóticos, algo que veio perfeitamente a calhar. Travou, foi? Rapaz! Rapaz! Foi muito forte e porradeira, inclusive defendendo o grupo dos gêmeos malvados lá do início. Yukiji claramente guarda algum tipo de ressentimento do Candy por algo que ele fez ou deixou de fazer no passado. Mas mesmo assim ela decide ajudar a descobrir mais sobre esse símbolo e sobre o amigo também. É então que ela diz ao Candy ter se lembrado de quem desenhou aquele símbolo, algo que poderia dar uma pista da real identidade do amigo. O responsável pela criação do símbolo havia sido Ocho, que na época era o líder do grupo. Paralelamente, o detetive que visitou o mercadinho do Candy está cada vez mais perto de desvendar esse mistério. Ele percebe de maneira independente que o amigo era um dos amigos de infância do Candy, mas ao contar sobre seu avanço a um colega de trabalho, ele é assassinado. Morreu. Por ele, exatamente da mesma forma que o homem encontrado antes, com todo o sangue drenado do seu corpo. Ave Maria! Mais claro, o poder Que diabo de morte é essa? na sociedade, até mesmo na polícia. Candy e Yukiji decidem reunir o restante do grupo, convocando uma reunião de classe para assim tentar descobrir quem era o amigo, seja pela sua presença ou a sua falta no evento. Ao mesmo tempo, eles estavam empenhados em encontrar Ocho, que como criador do símbolo poderia ter mais informações sobre a real identidade do amigo. Até onde se sabia, ele havia se tornado um executivo de sucesso em uma empresa de comércio. Mas 9 anos atrás, ele se envolveu em um acidente ele é o primeiro a morrer, né? na Tailândia e ficou desaparecido por uma semana. Depois disso, pediu demissão e desapareceu novamente. Um ano depois, um colega de trabalho o encontrou por acaso na Índia. Ele havia se tornado uma espécie de monge e dizia estar indo para o Tibete. Algo completamente chocante. Um executivo de sucesso do nada da carreira e depois desaparecendo misteriosamente. Era tudo muito estranho. E depois virou um monge no Tibete. Tornava a busca por Ocho ainda mais importante. Nesse meio tempo, conhecemos outro personagem importante na história: Deus. Não literalmente Deus, mas sim um senhor em situação de rua que aparentemente tinha a capacidade de prever o futuro. Volta e meia ele soltava alguma profecia para os outros moradores de rua e usava disso para sobreviver como era possível. Certa noite, ele teve o mesmo sonho novamente, algo que ele não poderia falar para ninguém. Um monstro gigante pronto para destruir tudo. Em dezembro... É a imagem do 2021, né? Em dezembro de 2000, a humanidade será destruída. No século XXI, no caso. Um pequeno passo para trás, para conhecer outra personagem essencial na história. Um robô só. Aí, ó, travou. Tá bugado meu navegador. Tá bugado. Mais velha de Candy e a mãe da bebê Kana. Em uma memória do Candy, vemos ela cuidando dele, mesmo ambos sendo adolescentes. Ela sempre estava com um livro na mão, lendo e estudando bastante sobre biologia. E por mais que não tivesse demonstrado como gostaria, Candy era bastante apegado à irmã. E agora, anos depois, ele ainda olhava as coisas no seu quarto buscando alguma pista ou sequer memórias dos bons tempos. Em uma dessas buscas, ele acaba encontrando em uma gaveta diversas cartas que a irmã recebeu ao longo dos anos. Kiriko era uma jovem muito bonita e desejada. Por isso, recebia inúmeras declarações de amor, pedidos de namoro. Será que ela só entrou no grupo? Já no fundo da gaveta, uma carta esquecida restava. Ao abri-la, Candy viu uma mensagem digitada, e não escrita à mão como as outras. E nela dizia: então seu plano e o meu eram os mesmos? Que fabuloso. Encontrar bugou de novo. Rapaz! Que no papel com um símbolo desenhado. O símbolo do amigo. O desenho. Ficava claro que, de alguma forma, tem nome? O também tinha relação com o amigo. O que poderia... Então pode ser isso que ela desapareceu. Poderia sugerir que ele era alguém ainda mais próximo de Candy, o que tornava o mistério ainda maior. Enquanto isso, todos os jornais noticiavam a manchete que rodava o mundo. Patogenia. Estados Unidos em choque. Patogenia misteriosa estoura em São Francisco. Tá, pô, 50 vítimas. Cada vez mais essa do sangue morriam da mesma forma misteriosa, sem nenhum ferimento externo e com todo o sangue drenado do corpo. Como é isso? Sua investigação. Realmente não, agora aí realmente é esquisito mesmo. Até que um fugitivo bactéria? A seita do amigo chega até ele, à beira da morte, e muda completamente o jogo. Esse homem era quem na verdade havia assassinado Donkey por ser um desertor da seita do amigo. E agora ele também estava desertando. Ele confirma o que a essa altura todos já suspeitavam. O amigo quer destruir o mundo.
E você, Kenji, já deveria saber disso. Afinal, foi tudo ideia sua. E assim, o homem morre bem ali, deixando Kenji completamente Mas é engraçado o Kenji saber, no caso, então, né? perdido e ainda mais O Kenji não, o cara. desesperado. O amigo falou pra ele? Kenji então se lembra, em uma das suas brincadeiras de crianças, a destruição do mundo acontecia exatamente assim. Os vilões vão atacar com uma arma biológica. E o primeiro lugar era exatamente São Francisco. Caralho, meu irmão! Todos esses planos tiveram uma participação muito grande do Ocho, o que leva o Kenji a ter ele como o principal suspeito de ser um amigo. Afinal, cada detalhe do seu plano estava sendo posto em prática. Os ataques biológicos a São Francisco e em seguida Londres, armas a laser, tudo em cada mínimo detalhe. Diante de tudo isso, Kenji se desespera, e o seu impulso é pegar a sua guitarra e tocar tão alto quanto ele costumava Mas é engraçado, fazer né? adolescente. Ele tocou e tocou até que todas as cordas se arrebentassem. E agora ele estava mais decidido do que nunca. Eu vou salvar o mundo. Ô, mano, muito legal isso aqui, pô. O amigo acumulava dezenas de vítimas, desde desconhecidos até amigos do Kenji. Então ele não tinha feito um plano mundial, ele tinha escrito como o mundo acabou, como o mundo ia acabar de acordo com ele, né? E a desgraça do amigo dele foi lá e falou: eu vou fazer isso aí, Barão, foda-se. E agora sua família também. Em sua revolta, Kenji pega a arma laser e parte para um evento da seita, onde supostamente o amigo apareceria. Lá, todos que não estivessem totalmente dominados pela sua ideologia eram expostos no palco, até se converterem totalmente. E é exatamente isso que acontece com o nosso protagonista. Ele é pego à força para ser levado até o palco, mas se solta com violência e decide subir lá por conta própria. Quando os seguranças ameaçam se aproximar, ele saca a arma laser e começa a discursar, dizendo que esse tal de amigo matou um de seus amigos de infância, que ele era o responsável por liberar as bactérias em São Francisco e em Londres. Muitas pessoas morreram pelas suas ações, mas ao contrário do que esperavam, Eles sabiam, né? não esboçava nenhuma reação. Todos pareciam não só já saber de tudo, mas também apoiar toda aquela ação. Ainda assim, Kenji continua, dizendo quais serão os próximos passos do amigo. Mas é então que o povo se surpreende e esboça uma reação de repente. Kenji então se vira e lá está ele, bem na sua frente. O amigo flutuava bem acima da sua cabeça enquanto pergunta: qual será o próximo lugar, Kenji? A plateia vai à loucura. Palmas, gritos e muita euforia. O amigo estava cada vez mais se tornando uma figura quase divina para aquelas pessoas. Kenji, ao ver isso, tenta se aproximar e descobrir a real identidade do Sei que ele ia atirar, ele tava com a porra de uma arma laser. amigo. Mas ele usava uma máscara caricata. E mais uma vez ele provoca Kenji. E agora, onde será? Tudo isso para forçar o Kenji a se lembrar do seu próprio plano de dominação mundial. É então que ele se recorda. Osaka. O amigo então parabeniza Kenji e o apresenta à multidão como o profeta. E mais uma vez o povo vai à loucura. Kenji pede que parem e tenta revelar a verdade, mas ninguém dá ouvidos. É então que ele toma uma medida extrema. Osaka é perto daí, né, pô? Eles moram no Japão. Kenji aponta a arma para o amigo e diz que não pode deixar isso continuar, que o amigo havia matado muita gente, inclusive seu amigo Donkey. Ainda assim, o amigo permanece calmo como no início e ele diz: é estranho vê-lo segurando uma arma. Você não é o tipo de pessoa que faz isso. Além disso, há uma razão muito importante pela qual você não pode atirar em mim. Como está a cana? Não pode atirar no pai da cana. Ou pode? Que pai... Ah! Eita porra! Ao ouvir isso, Kenji fica completamente em choque e confuso. Aproveitando essa brecha, os seguranças o jogam de volta à plateia até Eita porra! O amigo era o cunhado desconhecido de Kenji e pai da cana, mas quem? Finalmente, o dia da reunião de turma chegou. Era hora de revelar aqueles velhos rostos. E quem sabe assim ter alguma pista da identidade do amigo. Lá, Kenji encontra pessoas que mal se lembrava, mas que ao ver o rosto, os nomes surgiam na sua mente feito mágica. Gucci, o representante de classe, que agora era diretor de finanças de um banco. Nobuo, filho do diretor, se Meu tornou Deus, médico, exatamente como queria. Koizumi sempre teve estômago fraco, e isso os caras é muito feio, meu irmão. Aparentemente não mudou. Mas ainda assim haviam muitos que, mesmo vendo o rosto, Kenji não sabia, fazia ideia de quem eram. Até que alguém veio cumprimentar, dizendo: não mudou nada, Kenji. E mesmo tentando e se esforçando muito, nada do nome surgir. Até que, bum, ele se lembra. O seu nome era Fukubei, ou melhor, esse era o apelido que Kenji o chamava. Fukubei diz que precisava falar com Ocho ou com o próprio Kenji, um dos dois. Ele diz que a sua esposa entrou em um culto estranho e que o líder desse grupo dizia exatamente as mesmas coisas que eles quando criança. Coisas que eles haviam escrito em um livro, chamado Livro das Profecias. Aí, ó. Se Kenji ainda tiver é esse Fukubei, né?
tivesse, poderia usar isso para prever cada movimento do amigo, mas infelizmente ele havia se perdido ao longo dos anos. Ainda assim, ele tentou se lembrar de todos que sabiam sobre isso: Fukubei, Yoshitsune, Maru, Ele nem lembrava desse cara. Donkey e mais um. Alguém que todos haviam esquecido. Alguém que Ah, então é isso daí. sempre usava uma máscara. Seu nome era Sadaki Yoshi, apelidado de Sadakio, um garoto estranho que vivia no terraço da escola falando com ETs, esperando que um dia eles aparecessem e o levassem dali, pra longe dos outros garotos que batiam nele e roubavam seu dinheiro. A cada nova informação, Candy chegava mais perto da identidade do amigo, e também se lembrava Então não tem como saber quem é ele, né? de mais detalhes do seu plano para o fim do mundo. Candy se lembra que a sugestão de Ocho para o próximo passo era um ataque em um aeroporto, exatamente onde Yukid trabalhava. E por isso ele corre desesperadamente ele vai tentar impedir uma catástrofe. Lá, coincidentemente, Yukid estava lidando com um homem misterioso que aparentemente tinha muito poder político na região. Alguém que, por acaso, eles descobrem ser também da seita do amigo. Alguém que não só sabia dos seus planos, mas também trabalhava como um dos seus principais lacaios. Enquanto isso, Kana estava com sua avó no mercadinho da família. Mas, assim como aquele homem misterioso havia dito, ela estava prestes a ser raptada pelos membros do grupo do amigo. Caralho! Pela interferência de Candy e Yukid que salvam Kana. Em contrapartida, o grupo aparece no mercadinho e consequentemente na casa do Candy. E nesse meio tempo, a bomba no aeroporto explodiu, exatamente como no livro de profecias. Candy agora se via forçado a ficar na casa do seu amigo, tá foda, hein? Dos lacaios do amigo. Lá, a mãe de Candy apenas reclamava de todas as más decisões do filho. Dizia que sentia saudade de casa, saudade da sala de estar, dos quartos, do jardim. Você foi queimada, fia! Mas ele nega, diz que não tinha destruído nada. Ainda assim, ela insiste, diz que sim, ele destruiu as suas flores para enterrar não sei o que. Candy não se lembrava, mas graças às reclamações da mãe, ele resgata. Caralho, o cara tem Alzheimer, bicho. A memória de ter o cara simplesmente não lembra de nada, enterrado algo importante no jardim, e por isso vai até a casa, ou pelo menos ao que restou dela. Lá ele cava é o livro de profecia que ele enterrou, né? No local exato onde ficavam as flores, e no fundo do buraco ele encontra uma caixa selada, e dentro dela o livro de profecias. Agora eles poderiam finalmente antecipar os passos do amigo, e finalmente impedir a destruição do mundo. Era hora de finalmente enfrentar o inimigo, mas para isso eles precisariam de ajuda. Muito boa essa lore. O início do fim. Enquanto o mundo está prestes a colapsar, vemos um novo personagem, ou talvez nem tanto. O local é a Tailândia, e lá ele persegue outro homem desconhecido num beco escuro. E quando o alcança, ele o acerta com vários golpes. Em seguida, derrubando na porradaria franca vários outros homens que também estavam no local. É então que descobrimos a sua real intenção: resgatar o homem que estava amarrado sob o poder daqueles outros. Mas é aí que temos uma surpresa. O homem misterioso retira o Rolex do dos amigos, né? aos sequestradores. E em seguida pega sua carteira. A vítima, entre muitas aspas, reclama que aquilo foi caro e que ele não poderia fazer isso. Ao que o seu salvador responde: devia agradecer por eu salvar a sua vida. Você diz a sua esposa que vai fazer uma viagem de negócios e daí tenta comprar uma menina de 14 anos de idade. Eita, que se foda se eles te roubaram, sequestraram ou o que for. Brabo. Eu preferia que você estivesse morto. Caralho, brabo. Shed. Então que finalmente descobrimos o seu dos amigos, né? Nome. Ou pelo menos como ele era conhecido na região. Ocho. Shogun. Alguém que claramente não é um herói, mas que também não pode ser visto. Você quer ser o Ocho depois de... desistiu de ter virado um nômade. Como um vilão. Tudo que se sabe sobre ele é que ele é um homem japonês muito perigoso e envolvido em diversos conflitos, sempre ajudando a população menos favorecida. O vemos na companhia de duas mulheres que quase saem na mão por ele, enquanto ele mesmo não parece se importar tanto assim. Uma terceira mulher corre até ele implorando por ajuda. Tem alguém no terraço querendo pular. Chegando lá, a mulher diz que odeia ter que vender o próprio corpo e que já não aguenta mais. E que pulando, pelo menos assim, ela teria paz. Shogun então diz que muita gente ia chorar a sua morte. Mas ela nega. Diz que aquilo era mentira, que ninguém tá nem aí se ela morrer. Eu tenho amigos na minha terra, mas não tenho ninguém aqui. Ao ouvir isso, ele diz calmamente enquanto olha para o horizonte. Eu sou o contrário. Eu não tinha nenhum amigo na minha terra. Lá, a palavra amigo não significa nada, mas aqui eu tenho muitos amigos, só num lugar desse mesmo. Ele então olha para ela, que rapidamente reflete no que ele diz. Ela percebe que ali era justamente o lugar para onde pessoas perdidas iam, onde elas compartilhavam seu sofrimento e se ajudavam como podiam. Ali, elas tinham amigos, e por isso pergunta: eu sou sua amiga também? É sim, e eu ficaria muito triste se você morresse. Entendi agora.
mais do que se eu mesmo morresse. Nessa pequena sequência, o Urasawa consegue estabelecer vários pontos importantes A menina ficou de boa. Ela falou, pois você tem um amigo, tá bom. sobre esse personagem tão importante naquele local. Ele era quase uma figura mítica, um anti-herói que ajudava os necessitados, não os forçando a se submeter à sua vontade, mas os convencendo que mesmo naquele mundo de desgraça, a vida ainda tinha valor. E era justamente por conta desse comportamento que ele volta e meia se envolvia com pessoas muito poderosas do submundo, chegando ao ponto de ser até caçado por elas. Shogun somente conseguia sobreviver por ser muito habilidoso, sortudo e bem relacionado também. O povo gostava dele, por isso ele tinha ajuda sempre que necessário, Legal. inclusive de um agente de viagens da região, que funcionava quase como um Alfred para ele. Mas aqui era o Alfred quem dava as missões. E a próxima era ajudar um turista japonês com overdose em um hotel da região. Chegando lá, o homem semi-morto... O cara realmente é um anti-herói. Obrigaram a contar tudo o que ele sabia. E que, na verdade, ele era um policial japonês. A sua fala era confusa e embaralhada, mas sempre tinha a palavra amigo no meio. Polícia, amigo. Guarda Nacional, amigo. Gabinete Nacional, amigo. Mas... Legal! Então pronto, vai ter uma ajudinha do Shogun, que o Shogun parece ser um cara bom. no fim, ele consegue formular uma só frase que dá sentido a todo o resto. Já pertence ao amigo, todo o Japão. O amigo planeja a destruição da Terra. Ao ouvir isso e vasculhar o quarto, Shogun encontra um broche com o símbolo do amigo. Um símbolo que, apesar de fazer muito tempo, ele o conhecia muito bem. É então que ele se dá conta de que realmente tem algo acontecendo na sua terra natal. Já vi isso em algum lugar. Então ele é um dos amigos. E que agora essa seita estava se espalhando mundialmente, afetando até mesmo um homem isolado do seu país, a ponto de ele mesmo acabar se envolvendo com a seita, que agora tinha até mesmo um partido político oficial. Shogun então se tornava o inimigo do amigo, por mais contraditório que essa frase pareça. É justo, é incompreensível. Descobrir o que estava acontecendo, era hora de voltar para casa. Esse era ninguém menos que Ocho, o amigo... Eu não falei que era ele? ...de Kenji e o líder do grupo de crianças. Já no Japão, Shogun reencontra Kenji, que agora precisava se disfarçar por estar foragido. Ele foi incriminado pelos atentados terroristas causados pelo amigo. O seu grupo está escondido, vivendo em estações de metrô desativadas, e lá se preparando para atacar o amigo diretamente. Já chegou já? Essa é sua base secreta versão anos 2000. Um lugar bem menos sofisticado do que gostariam, mas que mantinha o grupo seguro, pelo menos por enquanto. Kana já tinha 3 anos e se Tá, pecha, pô, passou muito tempo já, né? mostrava uma menina muito esperta e inteligente, assim como a mãe. Kenji se dedicava ao máximo para manter a família e os amigos seguros, mas acima de tudo, ele se dedicava para garantir um futuro a Kana. Ele treinava corpo e mente para que quando a hora chegasse, ele Box, karatê, kickbox, taekwondo. estivesse preparado. Kenji então mostra ao Shogun um livro de profecias e diz que, de acordo com ele, o próximo ataque seria em dezembro e que ele seria com uma arma impossível de se construir, um robô gigante. Kenji, como qualquer pessoa com bom senso, pensa que o amigo iria substituir esse tal robô por qualquer outra coisa, um pouco mais realista. Afinal, um robô gigante é praticamente impossível por diversas razões. Mas Pensando no que o amigo fez de aliado, não deixa de ser, né? é aí que Shogun revela que, na verdade, essa arma final já estava pronta. E que ele mesmo viu a foto. Lembra daquele professor que sumiu junto com toda a família lá no comecinho da história? Pois é. Ele é um dos maiores especialistas em robótica do mundo e foi sequestrado e coagido a desenvolver esse tal robô juntamente com outros cientistas por todo esse tempo. O amigo estava cada vez mais perto de completar cada item do seu plano de destruição global e somente o grupo de Kenji poderia impedir. O Ano Novo Sangrento. É quando o robô vai atacar. Estavam reunidos, prontos para derrubar o amigo, fazer o que fosse necessário para salvar o mundo da destruição. Kenji então se prepara para atacar, enquanto Ocho, muito mais acostumado a esse mundo de violência, o avisa. Kenji sabe que pode morrer fazendo isso. E aqui vemos uma parte muito interessante da obra, da maneira que o Kenji vê o mundo, que é muito parecida até com a maneira que nós vemos a realidade. Anos atrás me contaram uma coisa, que quem toca rock morre com 27 anos. Ah, é o Clube dos 27. E achei que ia morrer com 27 anos também. Mas fiz 28, 29 e fiquei desapontado. Merda, eu não era mesmo roqueiro. Mas um monte de velho de cabelo branco por aí fazendo rock. E fazendo muito bem. Daí peguei essa ideia de que a morte era algo legal e joguei fora. Ocho então lembra de que foi ele mesmo quem contou isso. 27 anos parecia uma eternidade naquela época. E quando você vê... Olha a mensagem! Armário, que foi susto. Não vão me derrubar fácil assim. Cara, esse trecho me pegou demais, de verdade. Acho que todo mundo, quando adolescente, acha que 30 anos é muito velho. Rapaz.
ou quando você tem 20 acha que 40, 50 é muito velho, mas é exatamente como foi Calma aí, meu irmão. pelo Ocho e pelo Kenji, você vai se aproximando dessas idades e percebe que a vida tá só começando. Bom, não sei, eu só posso falar por mim, eu não sou tão velho assim. De toda forma, eu acho incrível como o Urasawa consegue transmitir essas mensagens de maneira tão simples e tão natural. Apenas um de nós teríamos. E isso que torna 20th Century Boys tão Spama bom. não, Mas, boy. enfim, o fato é que agora era hora de seguir em frente. Antes de tudo acabar, Kenji precisa tirar Kana da área de maior perigo. Afinal, ela era a principal razão para ele lutar. Por isso, Realmente. ela e a E é o avó cunhado e anterior. tal. A essa altura, o grupo já havia reunido armas de fogo e dinamite. Eita, carai. Arriscar tudo pelo bem da humanidade. Dia 31 de Era bom dezembro que era só de 2000, amigos. o dia do fim do mundo. Em meio à movimentação do grupo, um alerta é ouvido nas rádios. Um robô gigante não identificado foi visto Aí, e está ó. percorrendo a cidade. Era o início do movimento final do amigo. A cada passo do robô gigante, prédios e casas Ave caíam. Maria. Com eles, Não, e é bom que isso é só no Japão, né? chamas se alastravam por toda parte. Inglaterra, É o fim do... França, China, Estados Unidos. Ao redor do mundo, os jornais noticiavam surtos gigantescos da doença misteriosa. O desespero é total. As estruturas de poder estão entrando em colapso. As forças Aí é foda, armadas né? se dirigem até a cidade onde o robô gigante está atacando. Mas centenas de soldados morrem pela doença espalhada no ar pelo robô. As lideranças caem e com isso a estrutura Vixe se desfaz. Maria. Todos correm para se salvar, como formigas correndo em todas as direções. Somente um grupo permanece unido e organizado. A facção Kenji. Kenji prepara todos para enfrentar a realidade inevitável. Então, a hora chegou. Chegou mesmo. Achei que o amigo nunca chegaria tão longe. Se alguém quiser desistir agora, mas antes mesmo de completar a sua frase, Yoshitsune o interrompe. Já é tarde demais pra isso. O grupo O mundo tinha tá medo, acabando. com toda certeza. O mundo Mas tá todos sabiam acabando. o que significaria desistir. A luta não era só sobre a própria sobrevivência, mas sim por toda a humanidade. Todas as pessoas, homens, mulheres e crianças ao redor do mundo. O futuro de todos eles estava em suas mãos. E por isso não havia sequer a possibilidade de desistir. Ainda assim, Kenji reafirma: não façam nenhuma loucura. Não quero envolver inocentes nisso. Se acharem que estão arriscando a vida, fujam. Corram o quanto puderem. Por favor, não morram. Kenji então se despede de Kana e promete que vai voltar. Pouco antes de partirem, Que fofo. pergunta para Ocho algo que sempre quis saber. O que significa aquele símbolo afinal? Ah. É então que Ocho vai até uma vendinha próxima, pega um mangá e diz: essa mãozinha no rodapé. Todos arregalam os olhos, surpresos e ainda curiosos, tentando entender o que tinha a ver, e ele continua: quando criança eu tinha olhos enormes, até me chamavam de olhão. E é isso. Assim nasceu o símbolo da amizade, sem nenhum grande significado profundo por trás. Apenas uma criança buscando representar o que era mais valioso pra si naquele momento. Os amigos. Olha E o aqui, símbolozinho. na sua jornada, isso volta a ser a coisa mais valiosa Se o outro não morreu, segue, Barão. para todos eles, a sua amizade. Esse grupo de amigos estava disposto a se sacrificar, e essa era a hora. O que inclusive rende painéis muito fodas, vamos combinar, né? Passa muito bem essa vibe de missão final. Na moral, o Urasawa é gênio demais. E são justamente essas as imagens finais que acompanhamos. Aquele grupo de pessoas seguindo em direção daquele robô gigantesco sem saber se voltariam para casa, ou mesmo se existiria uma casa para voltar. Afinal, tudo dependeria deles. Mas o que aconteceu em seguida, como o Ano Novo Sangrento terminou? Bom, isso fica pra próxima parte. E Legal. calma, isso não sou eu fazendo um bait sacana, não. Legal, porque é grande. Segue assim. E pra manter a cronologia e lógica interna, Que legal. eu segui a mesma ordem. Esse foi de longe o Foi roteiro bom. mais difícil que eu já fiz nesse Foi bom canal. pra caralho. Dá uma força aí, se inscreve se você não for inscrito, beleza? E pra você que já é inscrito, já tá sempre por aqui curtindo o conteúdo, considere se tornar um membro do canal, que isso me ajuda pra O caramba. Guts. A ideia é que terão vídeos exclusivos para membros, lives exclusivas, além dos emojis, prioridades nas respostas, e é tudo muito baratinho. Assim eu tenho certeza que vocês realmente gostam do conteúdo e me motivam muito a continuar nesse projeto, que, como eu já falei, dá um trabalhão. E caso você não possa ajudar diretamente se tornando membro aqui no canal, comenta aí embaixo, compartilha, que isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo. No mais, eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte de 3 que faremos sobre 20th Century Boys. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui, depois de um vídeo tão longo. Um agradecimento especial aos membros do canal que têm me ajudado demais. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Legal. Achei um vídeo muito bom, pô. Realmente a história é bem cativante. Eu gostei, eu gostei. Uma pena que é gigante, né? Infelizmente. Mas é isso. O vídeo de hoje acabou. O canal do Daniel vai estar na descrição e meu povo vai estar na tua mão. Oxe, eu virei o Kleber do nada. Bom dia.